Fala galera, estamos de volta com a nossa 7ª aula sobre linguagem de programação C++. Como prometido, nesta aula nós iremos analisar e entender linha por linha do nosso código-fonte. Para quem perdeu a última aula, este código-fonte foi extraído do programa que nós criamos na aula de número 6. Vocês podem encontrar aí todas as nossas videoaulas e códigos-fonte dos nossos programas no nosso blog cmaisdescomplicado.blogspot.com, onde as videoaulas ficam aí na categoria videoaulas e os códigos-fonte ficam na categoria nossos programas. Vamos começar então analisando a primeira linha do código-fonte do nosso programa. Logo no cabeçalho do nosso documento, podemos observar a instrução include iostream. Vamos aprender para que serve esta instrução. No momento da compilação de nosso programa, um software conhecido como pré-processador procura por linhas de código que possam ter sido endereçadas a ele. As linhas que ele processa como instruções endereçadas a ele são as linhas que iniciam com o caráter sharp. O responsável por importar arquivos de biblioteca é o comando include, que significa incluir. O comando include é seguido do nome da biblioteca entre os sinais de menor e maior. Veja agora como ficou a instrução completa endereçada ao pré-processador. Temos o caráter sharp, o comando include e em seguida o nome da biblioteca entre os sinais de menor e maior. Podemos então observar que a tarefa que esta primeira linha de código realiza em nosso programa é bem simples. No momento da compilação, ela informa ao pré-processador que deve incluir em nosso programa a biblioteca de nome iostream. Esta biblioteca, por sua vez, tem a função de controlar a entrada e saída de fluxo de dados em nosso programa. Esta biblioteca possui classes, objetos, tipos e manipuladores que nós veremos aí no decorrer das videoaulas. Por enquanto, basta você ter em mente que esta biblioteca possui o necessário para processar e manipular dados de entrada e saída em nosso programa. Na segunda linha de nosso código-fonte, podemos observar a instrução include cstdlib. Vamos aprender para que serve esta instrução. Este cabeçalho cstdlib tem por função inserir dentro do nosso programa a biblioteca C Standard General Utilities Library, ou seja, biblioteca padrão geral de utilidades C. Esta biblioteca, por sua vez, possui várias funções de uso geral, incluindo a gestão de memória dinâmica, geração de números aleatórios, comunicação com o meio ambiente, processamento de aritméticos inteiros, pesquisas, ordenações e conversões. Não é necessário que você se preocupe no momento o que são e para que servem as funções, pois no decorrer aí das nossas videoaulas nós estaremos explicando passo a passo e na prática o uso de funções. Aproximadamente na quarta linha do código do nosso programa, observamos a instrução using namespace std. Na biblioteca padrão do C++, todas as classes, objetos e funções estão declarados sob o namespace std. A instrução
que este comando carrega é a seguinte, que ao fazermos referência de algum objeto, classe ou função standard, padrão, em nosso programa, ele poderá ser encontrado na biblioteca padrão do C++ sob o namespace std. Você aprenderá sobre namespaces nas próximas aulas. Chegamos agora na função principal de nosso programa. Esta função tem o nome de main. A própria palavra main significa principal. Todo programa escrito em C++ possui essa função principal, que é o ponto de partida do programa. Vamos ver agora um pouco sobre a sintaxe de funções em C++. Sintaxe de funções. As funções em C++ seguem um padrão em sua estrutura. Temos então o nome da função, seguido de abertura e fechamento de parênteses, abertura e fechamento de chave. As chaves são as responsáveis por delimitar os comandos que esta função carrega. Simplificando, podemos dizer que toda instrução inserida entre as chaves pertence à função. Quando o nosso programa chega ao final, quando chegamos aí ao final da função main, nós devemos retornar um valor positivo ou falso para indicar ao processo que inicializou o programa se o programa foi executado com sucesso ou se ocorreu algum tipo de falha. Em C++, 0 é interpretado como falso e 1 como positivo. Se retornamos 0, ou seja, falso, indicamos ao processo que tudo ocorreu ok na execução do nosso programa. Notem aí no código-fonte que utilizamos o comando return 0. Ou seja, estamos indicando ao processo que o nosso programa foi executado sem erros e falhas. É importante lembrar também que ao lado da função devemos declarar o tipo de dados que ela irá retornar. Ou seja, nossa função main está retornando aí um número inteiro, ou seja, 0. Então, ao lado, colocamos aí o comando int, de inteiro. Chegamos então às instruções que eu demarquei aí com uma linha pontilhada verde, que são as instruções que farão com que seja impressa aí na tela do console a frase "Este é meu primeiro programa em C++". A primeira instrução que podemos ver aí na linha é o objeto coach. Este objeto pertence à biblioteca UString e controla fluxo de saída de dados. Como podemos notar aí, à direita do objeto, eu coloquei aí na cor vermelha, temos um operador de bit, que irá atribuir à saída os dados necessários. No nosso caso, ele está atribuindo aí, a primeira saída na tela do console, a frase "Este é meu primeiro programa em C++". Quando a frase é impressa na tela do console, é então novamente atribuído aí, com mais um operador de bits aí, o comando endl. Este comando endl é uma função de manipulação e também pertence à biblioteca UString. Sua função é imprimir na tela do console uma nova linha. Podemos notar aí, após o comando endl, que temos aí o caráter ponto e vírgula.
Isso indica ao programa que as operações endereçadas ao objeto coach foram encerradas, foram terminadas. Na próxima linha, na linha de baixo, temos o comando system pause. System nada mais é do que uma função de ambiente que pertence aí à biblioteca cstdlib. Sua função é pausar aí, congelar a tela do console até que alguma outra tecla aí do teclado seja pressionada. Se esta função não fosse inserida, os comandos seriam executados tão rápido que não poderíamos nem chegar a ver aí o resultado na tela do console. Resumindo a rotina de programação. Primeiro, incluímos a biblioteca iostream, responsável pelo controle de entrada e saída do fluxo de dados. Após, incluímos a biblioteca cstdlib, responsável pelo controle da memória dinâmica, interação com o ambiente, geração de números aleatórios, números aritméticos, buscas, etc. Em seguida, declaramos o comando using namespace std, que declara que todos os objetos, classes e funções da biblioteca padrão do C++ estão declarados sob o namespace std. Depois temos aí a nossa função principal, a função main, e já declaramos ao seu lado o tipo de dados que ele irá retornar, que são dados em formato de números inteiros. Temos a instrução coach, que é o objeto responsável aí pela saída de fluxo de dados na tela do console. Em seguida temos aí a frase "Este é meu primeiro programa em C++", o comando endl, que insere uma nova linha na tela do console. Na linha de baixo temos a função system, que é responsável por pausar aí o nosso programa. E no final, o comando return 0, que está retornando o valor 0, indicando que o nosso programa rodou sem erros ou falhas. Galera, fiquem de olho aí na nossa próxima aula. Estaremos conhecendo o que são e para que servem as bibliotecas, famosas libs. Também abordaremos sobre a criação e manipulação de variáveis. Peço desculpa aí a todos que têm acompanhado as nossas videoaulas, pois ficamos algum tempo aí sem postar vídeos no blog. Prometo que estaremos atualizando o conteúdo do blog com mais frequência. Fiquem ligados aí nas próximas videoaulas e colaborem aí com o nosso blog cmaisdescomplicado.blogspot.com. Valeu, galera!